Oi gente, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo de Engenharia de Materiais. Hoje vamos falar sobre um assunto muito importante na Engenharia de Materiais, que é a cerâmica. Fica ligadinho aí no vídeo que no decorrer dele vamos ter uma participação especial. Tchau! Cerâmicas são materiais sólidos, inorgânicos e não metálicos, que são geralmente formados pela ação do calor e, posteriormente, um resfriamento. Podem ser cristalinas ou amorfas e possuem uma estrutura química baseada em ligações iônicas e covalentes, o que dá a elas propriedades muito específicas. E quais são as principais características das cerâmicas? Alta dureza e resistência à compressão. Elas são muito resistentes à força de esmagamento. Apesar de forte, elas podem quebrar facilmente quando submetidas a impactos. Isso faz com que sejam ótimas para aplicações em ambientes externos. Outro tópico: baixa condutividade elétrica e térmica. São bons isolantes. As cerâmicas podem ser classificadas em dois grandes grupos. O primeiro é cerâmicas tradicionais, feitas de argila, usada em produtos como tijolos, telhas, vidros e porcelana. O segundo grupo é as cerâmicas avançadas ou técnicas, que têm propriedades específicas e são usadas em tecnologia de ponta, como em aeronaves, próteses médicas e até em motores de foguete. Olá pessoal, hoje estamos aqui com as meninas de Engenharia Civil no Laboratório de Materiais de Construção para falar um pouco sobre a aplicação da cerâmica na área civil. Pode ser aplicado em diversas partes, por exemplo, na estrutural, e vai desde revestimento até acabamentos. Alguns exemplos de onde é aplicado são em telhas, em acabamentos de área, como por exemplo o decorativo, que vai no piso, né? E um exemplo de porcelanato seria pia, privada, entre outros. E os resíduos gerados a partir desses porcelanatos, eles podem ser reutilizados em, por exemplo, na constituição do concreto não estrutural, na confecção de outros blocos também, e tudo isso ajuda na questão econômica e na questão também ecológica do projeto. As cerâmicas trazem muitas vantagens. Durabilidade, resistência ao desgaste, isolamento térmico e elétrico. Porém, o maior desafio ainda é a fragilidade, que limita o seu uso em situações com impacto ou tensão elevada. Por isso, os pesquisadores continuam desenvolvendo cerâmicas mais resistentes, como as chamadas cerâmicas compósitas. O primeiro processo é a produção da massa. A nossa massa ela é composta basicamente por argila e outras matérias-primas. A gente seleciona as matérias-primas de qualidade para ter um produto com resistência, com qualidade. É no tamborão que acontece a mistura da nossa massa e ela fica com um formato viscoso, ela tem uma certa viscosidade. Olha só, vocês darem uma olhada. Como vocês podem ver, a massa possui uma certa viscosidade e essa é a primeira etapa do nosso processo de fabricação de produtos cerâmicos. Esse é o segundo processo da fabricação dos produtos cerâmicos. Então aqui a fundição, onde a massa é vazada dentro de moldes de gesso. É aqui que a peça adquire o seu formato, tanto o cobogó quanto a cerâmica decorativa. Após a massa ter sido vazada nos moldes de gesso, ela solidifica dentro do molde de gesso e ela é destacada. E aí ela fica dessa forma. Se você reparar, ela tem algumas rebarbas. E essas rebarbas nós vamos retirar no decorrer do processo da fabricação. A próxima fase é a secagem. É nessa etapa que a peça ela já tem um formato final e ela fica até ela ter uma certa consistência, secando com alguns ventiladores, né, até ela se solidificar de fato. Bom, nessa fase, pessoal, é a esponja, né, que a gente fala. As peças são esponjadas para retirar as rebarbas, para o acabamento dela ficar perfeito, a peça ficar 100% lisa, para em seguida ela ser queimada no forno. Bom, e nesse processo é a queima, é aqui onde a peça ela vem com uma certa fragilidade
E após a queima, depois de passar pelo forno, depois de passar pelo processo da queima, a peça ela se solidifica de uma maneira mais resistente e faz com que gere o que a gente chama de chacote, né, que é a peça após o processo da primeira queima. Algumas pessoas chamam de biscoito também. Então essas peças elas já saíram do forno, então se você reparar, ela tem um acabamento mais resistente, ela já está mais firme. E a partir daqui, algumas das nossas linhas passam por um processo de lixa para melhorar o acabamento e outras vão para a pintura. Algumas das nossas linhas passam pelo processo da lixa e aqui a gente melhora o acabamento das peças, tira qualquer tipo de imperfeição, qualquer tipo de problema que possa ter ficado ainda após a queima. Esse é o processo da esmaltação, onde a peça ela vai adquirir a sua coloração e ela volta para o forno para uma segunda queima. Esse é o processo da pintura manual. Então, algumas peças das nossas linhas, elas passam por esse processo. Então, as nossas pintoras, elas dão esse caráter bastante artesanal, bastante artístico. E isso, inclusive, valoriza bastante as nossas peças. Então é isso. Vimos que as cerâmicas está presente em praticamente todos os setores, desde a construção civil até as altas tecnologias. Elas são fundamentais para o desenvolvimento de novas tecnologias e seguem evoluindo com as pesquisas.